Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, temos vários assuntos aí para poder tratar. A gente vai começar a falar aqui sobre as divisões de base do Vasco da Gama. O Sub-20 ontem decepcionou lá na Copinha, jogo 1-1. O Vasco foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, a partir dos 30 minutos, o Vasco tentou administrar a partida e o adversário empatou o jogo 1-1. Infelizmente, uma falha aí do nosso goleiro, que veio lá do Palmeiras, uma falha que não deve acontecer, mas a gente continua dando um voto de confiança. Então tudo ficou aí para a última rodada. O Vasco joga por um empate aí para poder se classificar para a próxima fase aí da Copinha, né? O Vasco agora, na parte da manhã, se reapresentou, né? Os jogadores farão exame médico, vão treinar aí, vão aprimorar a parte física, porque tem compromisso importante já no dia 18, frente ao Bangu, visando o campeonato estadual. A situação de salários ainda continua uma incógnita. Agora uma nova data foi estipulada para pagamento, que será no dia 15. É brincadeira isso, né? Diretoria mais uma vez dando prazos, falando com relação à data, e as pessoas divulgando isso como se fosse normal, como se fosse normalíssimo, uma coisa que já para ter sido paga. Com relação à renovação de contrato aí do nosso Guarim, o Guarim recebeu uma oferta dos Emirados Árabes. Conforme a demora nas negociações aí com o Vasco da Gama, o Guarim quer receber pelo menos o mês de novembro para poder sentar e conversar com o Vasco da Gama. O Vasco não tem previsão para pagamento, infelizmente. Então o jogador vai ficando mais afastado aí do Vasco da Gama com o passar do tempo. O mesmo a gente pode falar do Rossi, né? Que apesar de ter desdenhado uma proposta aí do Fluminense, não aceitou uma proposta vantajosa do Fluminense. O Rossi, né, recebeu uma proposta muito boa aí, muitos falando que é na casa de 300 mil reais o salário, lá do Ceará. É impressionante, o Vasco da Gama perdendo aí pela falta de competência dessa diretoria. Jogadores para Ceará, Fortaleza, é impressionante isso, né? Então essas duas renovações de contrato, por enquanto, seguem aí empacadas. Com relação a reforços, né? A situação do Dedé está quase resolvida. O Dedé foi liberado para poder negociar com o Vasco da Gama. Essa semana deve ter novidades aí. O Dedé aceitou a redução salarial. O Vasco tem interesse de contar com o atleta tem interesse de vestir a camisa do Vasco, e o Dedé pode estar selando esse acordo aí com o Vasco da Gama. Agora é só sentar para ver as tratativas com relação ao contrato. O Dedé pode estar selando esse acordo aí com o Vasco da Gama ainda nesta semana. O Michel, jogador lá do Grêmio, o Vasco agora tem concorrência de equipes aí do Brasil para poder estar contando com este atleta. E o Vasco é aquilo, pediu ao Grêmio para que fosse liberado o atleta, o Vasco pagando 70% do valor do salário. O Grêmio não aceitou, quis envolver o Natan numa possível negociação, lateral direito aí das divisões de base do Vasco da Gama, e com o Vasco pagando 100% do salário do Michel. E outras equipes aí já abriram os olhos, jogador aí que o Grêmio não quer mais contar. Uma lacuna foi aberta aí na posição aí do Richard. O Vasco precisa ir atrás no mercado aí para poder contratar. Mas tudo passa pela
pelo pagamento dos salários. É muita irresponsabilidade por parte desta diretoria aí do Vasco, cambada de caloteiro. E prova disso, ontem muitas pessoas criticaram o Edmundo, né? Me criticaram aqui por chamar o presidente do Vasco da Gama de mentiroso e caloteiro. Na parte da noite, eis que o Paulão, zagueiro que jogou no Vasco da Gama, que está lá no Fortaleza, moveu uma ação em face do Vasco da Gama, cobrando 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Isto mesmo. Paulão, que chegou no Vasco da Gama no ano de 2017, na gestão do Eurico Miranda, veio com um contrato de 6 meses, né? O Vasco, depois em 2018, na gestão do Alexandre Campelo, renovou o contrato do Paulão por mais um ano, e o Vasco não pagou este atleta. Esse atleta que tinha o salário muito alto mesmo, e está cobrando o Vasco aí na justiça de forma lamentável. Esse jogador ganhou na Mega Sena, um jogador fraco, que veio como refúgio lá do Internacional, foi rebaixado com o Internacional. O Vasco contratou esse atleta, tão errado quanto foi renovar o contrato desse cidadão aí, mas é aquilo, foi jogador do Vasco, foi funcionário do Vasco, tem que receber. Com relação ao Jorge Henrique, o calote segue, né? Não foi pago. O advogado do atleta mencionou isso. O Jorge Henrique também deu uma declaração falando que fez vários acordos aí na tentativa de pagar os salários, de receber os salários que o Vasco deve a ele. Nada foi feito, né? Foi jogado para o alto, e é aquela velha história, né? Quem entra no Vasco da Gama, quem assume, acha que tem que pagar só para frente e esquece do para trás. E isso aí é só uma ponta do iceberg. A gente vai ver muitas ações aí sendo movidas em face do Vasco, agora em 2020, relativas a 2017, 2018, 2019, porque o Vasco não paga. Vários jogadores já saíram do Vasco, como Valdívia, como Richard, que ainda não receberam, que mais tarde também vão ingressar na justiça aí em face do Vasco da Gama. Essa política de calote, de mentira, adotada pelo Alexandre Campelo. Mais uma vez, um prazo aí que até o dia 15 vai ser pago. Isso é vexatório, é vergonhoso, né? A gente vai estar acompanhando o dia a dia do Vasco aí, para a gente ver aí como que vai ficar a renovação de Guarim, de Rossi. Eu acho muito difícil desses caras continuarem no Vasco, à medida que o Vasco demora pra caramba para poder pagar salários. Com relação à reapresentação, a gente vai fazer mais detalhes aqui no vídeo da tarde. Vamos acompanhar essas ações que estão na justiça também em face do Vasco da Gama. E vamos cobrar aqui do Alexandre Campelo para que essa situação de salários sejam pagas o mais rápido possível, né? É um absurdo estipular mais um prazo, uma vez que esse mentiroso tinha prometido ao técnico Vanderlei Luxemburgo que os salários seriam sanados antes do final do ano de 2019, né? Agora, na medida que as coisas vão passando, a gente sabe também um dos motivos pelos quais o Vanderlei Luxemburgo deixou o Vasco da Gama. Não foi apenas porque ele recebeu proposta do Palmeiras. Foi porque também nada do combinado foi acertado. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.